Boa tarde, nome completo? Edmar Ledo da Rocha. Edmar, vai ser ouvido no processo criminal 2009-5290, tendo como réus a Natanal de Souza Carlos, Giovanni Cirineu da Silva, Josimar Campos dos Santos, Maicon Diego dos Santos e Rodrigo Mendes Pereira. A denúncia já foi lida para o senhor confirma isso? Sim. O senhor tem algum tipo de impedimento legal, como amizade, inimizade e parentesco com réus ou vítima? Não. Promete falar a verdade, apenas a verdade, Sim. apenas a lei? Sim. Perguntas pelo Ministério Público. Investigador, o senhor estava de trabalho no dia 16 de novembro em que aconteceu a morte do Dirceu? Sim. Eu sou lotado na delegacia de Ibiratã e estava prestando apoio na delegacia da Campina Lagoa. O que o senhor viu e ouviu naquele dia? Eu estava num dos cartórios da delegacia e ouvi um barulho, batendo uma grade e um grito. No momento que eu me desloquei até a carceragem e chegando na porta, eu vi o Dirceu caído e o detido Josimar que estava segurando a grade na porta. E o Josimar tinha um pouco de sangue no braço e o detido Dirceu já não se mexia, estava caído e parecia morto. Aí no momento que eu saí para fazer a segurança da porta e os demais policiais chamaram socorro e quando chegou a ambulância, eu acompanhei o detido Josimar até o hospital e fiquei fazendo a escola dele no hospital. E depois retornei com ele até a delegacia. O Dirceu já estava morto no local? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Aparentemente sim. O senhor chegou a observar se o Dirceu a vítima apresentava perfurações no corpo? Não vi porque eu não entrei na carcerária, doutor. O senhor acompanhou o Josimar até o pronto-socorro? Sim. Nesse período ele falou alguma coisa para o senhor? Não. Não? Ele aparentava estar desmaiado. O réu Josimar estava machucado? Tinha escoriações no braço, no pescoço. E ele tinha sangue no corpo? Tinha um pouco de sangue. Próximo ao corpo, o senhor conseguiu verificar se havia algum estoque, algum tipo de arma branca próximo ao corpo? Não vi, doutor. Não conseguiu Não. perceber. Depois dos fatos, o senhor chegou a ouvir o Josimar diretamente ou ficou sabendo o que ele tinha dito, o que aconteceu? Sim, depois dos fatos, eu fiquei sabendo que ele tinha confessado que tinha feito ele, tinha estocado o Dirceu. Fiquei sabendo que ele confessou a autoria do fato. Depois, o senhor sabe dizer, o senhor lembra que no início o Josimar disse que tinha sido só ele. Depois ele indicou outros presos. O senhor chegou a ficar sabendo disso? Eu fiquei sabendo, mas eu não acompanhei o interrogatório. Pelo que o senhor ficou sabendo, o Josimar disse se o Maicon Diego dos Santos tinha ajudado? Sim. O Giovanni Cirineu da Silva? Sim. O Rodrigo Mendes Pereira? Sim. A Natanal Carlos de Souza? Sim. Mais algum além desses? Não, Não? que eu me recordo não. O senhor sabe se... desde quando o senhor estava respondendo ali pela Campina da Lagoa? Eu respondi, na verdade, por Ibiratã. E sempre quando precisava, eu descia para apoiar na Campina. Desde quando o senhor estava prestando apoio? Desde outubro Desde outubro do ano passado. Pouco menos de um mês antes dos fatos, então. Sim. Nesse mês que o senhor ficou antes dos fatos acontecerem, o senhor chegou a ficar sabendo de desentendimentos entre a vítima Dirceu e algum dos réus? Não. Entre o Dirceu e outros presos? Não, senhora. O senhor soube de ameaças proferidas pelo Dirceu contra os presos? Não. Ou dos presos contra o Dirceu? Não, porque eu eu só vinha dar apoio só na parte operacional, não trabalhava na carcerária. Mas pelo que o senhor ficou sabendo, o clima lá dentro estava tranquilo ou estava... Aparentemente tranquilo, pelo que eu sabia, tranquilo. Pelo que o senhor ficou sabendo do que o Josimar disse, em algum momento foi dito que o Dirceu agrediu primeiro? Sim. Na primeira versão dele, que eu ouvi, ele falou que o Dirceu que tentou feri-lo com estoque. E daí ele teria respondido sozinho? Responde sozinho. E na segunda versão? Na segunda versão, que eu fiquei sabendo que eles que pegaram depois, mas essa eu não acompanhei. Essa segunda, pelo que o senhor ficou sabendo, o Dirceu não teria começado? Não. Eles que Eles começaram. que puxaram. Houve alguma notícia de que teria sido o Dirceu que fabricou o estoque, pelo qual ele acabou Sim, sendo no primeiro momento, a versão é que o Dirceu tinha fabricado um estoque e ele tentou atacar o Josimar com esse estoque. Foi a versão que eu ouvi. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. E na versão seguinte? Na versão seguinte, eles disseram que foi dito que eles pegaram lá na cela do Dirceu, que o Dirceu tinha feito esse estoque, inclusive. Mas que ele não atacou Mas primeiro. ele não atacou, pegaram antes, lá na cela dele. Mesmo nesse pouco tempo que o senhor esteve lá, pelo que o senhor soube das lesões e viu e ouviu,
Seria possível que o Dirceu tivesse sido morto por uma única pessoa? Pelos comentários dos demais policiais, inclusive do Eustáquio, que já tinha tido, já convivia com ele mais tempo, o Dirceu tinha muita força e não seria possível um detento só tê-lo ferido. Uma pessoa sozinha. O senhor sabe dizer quem entregou o almoço aquele dia? Acredito que deve ter sido o funcionário Eustáquio. Como que era entregue? Era entregue era entregue um por um? Ou era entregue o almoço e os presos dividiam a marmita? Era passado pela porta principal e um ou dois presos pegavam todas as marmitas e deixavam em cima de uma bancada e depois era distribuído por eles mesmos. Mesmo pro Dirceu era feito assim? Por Dirceu eu não sei, sabe? O Dirceu ficava numa cela separada? Ficava no fundo. À noite? À noite. Só durante a noite. Durante o dia, a cela dele, o solário e a cela dos demais ficava aberta. Tinha comunicação? A cela dele, na verdade, dentro do solar. E ficava fechado. Mas Que eu me recordo, ficava fechado. com ele dentro? Com ele dentro. Naquele dia, deveria estar aberta porque ele estava Sim, fora, segundo né? os fatos, porque acho que pegaram um estoque lá dentro, né, salvo engano. Aquilo que eu vi. Mas entre o solário e as celas tem comunicação. Entre as solárias Quando está e aberto o xadrez. solário, sim. Quando está aberto o solário, sim. Dos réus deste processo, quantos fugiram? 2, salvo engano. Só confirmando com o senhor, foi o Giovanni Cirinão Giovanni da que Silva fugiu de Altamira e o e o Rodrigo Rodrigo Mendes Pereira que fugiu da Campina. fugiram. Sem mais perguntas. Eu gostaria de saber do depoente, pelo que ele sabe, como era o comportamento da vítima, o Dirceu? Ele era muito agressivo, ele era calmo, gritava, o que ele fazia? Das poucas vezes que eu tive contato com ele, era normal. Algumas vezes só que ele falava algumas coisas que não tinha nexo, assim, falava algumas coisas vagava nas conversas, mas assim, agressivo não. E o senhor sabia se ele fazia uso de algum medicamento? Não sabia. Se ele fazia algum tratamento médico? Não. Sem mais perguntas. Doutor Edson Henrique. Pelo réu Michael. O senhor tem conhecimento por que o Dirceu estava preso? Era por um homicídio. Só repetindo, reforçando a pergunta que foi feita agora para o senhor não sabe dizer ou o Dirceu não tomava medicamento para algum desequilíbrio que ele tinha, psiquiátrico? Eu não sei dizer. Nunca vi ele com medicamento. Quando o senhor chegou na cela e presenciou a cena, o senhor conseguiu ver algum dos outros envolvidos por perto do corpo do Dirceu, da vítima? Não. Tava vazio. Após esses fatos, o senhor se recorda de ter percebido sangue na roupa do Michael? Não vi, nem vi as roupas deles. Só acompanhei o Josimar. Sem mais silêncio. Pelo réu Josimar. Josimar. O senhor disse que acompanhou o Josimar até o posto? Sim. Como que ele estava na hora que você encontrou ele? Você pode descrever? Ele tinha alguns arranhões no braço, no pescoço, e não falava nada, a gente conversava com ele, não respondia, aparentava estar desmaiado. Aí foi atendido pelo médico e quando eu trouxe ele já estava falando, só que ele não falou nada do fato. Assim. Ele estava desacordado na hora que vocês levaram Quando ele levou, ele aparentava estar desacordado. Certo. Aparentava estar desacordado. E na hora do exame que foi feito no médico, vocês estavam juntos, acompanhando ou não? Não, Você eu sabe fiquei- que foi diagnosticado ali? Não, senhora, eu fiquei lá de fora da porta do consultório. Tá. E você sabe dizer como é que era o comportamento dele? Do na Josimar? delegacia? No dia a dia? Tranquilo, aparentemente. E dos outros réus? Tranquilo, não tinha, assim, que eu percebesse das vezes que eu tive contato, que eu tinha pouco contato com a carceragem. Mas não tinha nada de anormal no comportamento. E você sabe se já houve alguma outra confusão entre o Josimar e os outros réus e a vítima, alguma coisa anterior aos fatos? No período que eu estive ali, não me recordo. Então tá, sem mais.
Alexandre, pelos demais autos. Após a ocorrência do crime ali na delegacia, houve a transferência de algum dos réus? Acredito que o Josimar, Do Josimar? sim. Foi por questão de... Qual foi o motivo? Acho que foi por questão de segurança Questão de segurança do própria réu. dele, Do réu. do réu. E quanto ao réu Giovanni? O Giovanni, posteriormente, depois ele foi bem depois do fato, ele foi transferido para Altamira. Qual seria o motivo? Acho que ele teve desentendimento com os demais presos. Entendimentos. Sem mais, silêncio.